Sim, Senhor. A tua verdade, a tua justiça vale muito mais. Aquilo que precede de ti é muito mais valioso do que todo ouro, toda prata, do que tudo aquilo que a nossa vida possa alcançar. O Senhor mesmo nos despertou para algo valioso e verdadeiro, Jesus Cristo. Quando a tua palavra nos declara, do que adianta ganhar o mundo todo e perder a sua alma. Que nesta manhã possamos ter essa compreensão de que se buscarmos em primeiro lugar o reino e a justiça de Deus, o teu favor nos alcançará. A tua graça, a tua misericórdia nos alcançará. A tua glória nos alcançará. Como disse o salmista, vale muito mais um dia na tua presença do que 1000 anos longe de ti. Obrigado, Jesus. Obrigado por esse amor. E que a tua verdade, Deus Pai, nos console nesse dia. E que seja espada de 2 gumes. Vá até a medula, mostre o nosso estado e nos transforme. Que haja em nós essa transformação, o arrependimento, a conversão. Não podemos nos conformar com este mundo, mas transformá-lo quando aceitamos a tua palavra. Muda o nosso estado e que o teu reino, Deus Pai, seja declarado, arraigado, estruturado nas nossas vidas. É o que nós oramos como igreja, no nome do teu Filho amado, nosso Salvador, Jesus Cristo. E que pelo teu Santo Espírito, o Senhor nos console. E a igreja que crê, diga graças a Deus. Dê uma linda salva de palmas para o Senhor Jesus Cristo. Só Ele é digno de toda a honra e toda a glória, tá bom? Amém. Pode se sentar em Cristo Jesus. Já abra a tua Bíblia no Evangelho de Mateus capítulo 4. Glória a Deus. Glória a Deus. Por favor, abra a tua Bíblia no Evangelho de Mateus capítulo 4. Abra a tua Bíblia. Isso. No Evangelho de Mateus capítulo 4. Isso. Glória a Deus por isso. Tudo bem com vocês? Comigo está maravilhoso. Mais um dia de fôlego de vida, né? Mais uma oportunidade de nós vermos a glória do Senhor. A verdade e a vontade dele sendo manifesta na nossa vida, declarada. Sabe? A fé é a certeza daquilo que a gente espera, né? Mesmo os nossos olhos não vendo, não é verdade? Então, a fé, ela é sem questionamento. Entendeu? Ou não?
A fé é simplesmente a confiança simples, normal, natural. Vocês estão entendendo ou não? Quando eu começo a questionar algumas circunstâncias da minha vida, do meu dia a dia, daquilo que está acontecendo comigo, eu já deixei de ter fé. Foi isso que Jesus Cristo disse para Tomé. Felizes são aqueles que não viram, não vão ver, mas crerão. Ou seja, simplesmente não precisaram ver. A fé é assim. Confiança simples. Eu confio, pronto. O que a palavra diz? É isso. Acabou. Comigo não tem mais questionamento e argumento. Todo cristão, todo homem e mulher que se diz cristão, que começa a chegar diante do Senhor e perguntar, e indagar, e questionar, e pedir sinais, tem que rever a sua estrutura de vida. Porque assim, o nosso exemplo, a nossa verdade, o nosso norte é Jesus Cristo. E qual foi o dia que ele pediu algum sinal para Deus? Ah, pastor, o senhor está... Então tá, vamos pegar João. Ah, mas João era o apóstolo do amor, coisa. Não, então vamos pegar Paulo. Ah, mas Paulo... Então vamos pegar aquele que era mais impulsivo de todos, Pedro. Toda vez que eu chego diante do Senhor em minhas orações, ou meditando na palavra com questionamento, eu tenho que rever a minha estrutura. Tem algo errado. Tem algo errado. Eu vou tornar a repetir. Aqueles que procuravam e questionavam e argumentavam, todos eles Jesus Cristo repreenderam. Ou não? Por que essa pequena fé? Ou seja, onde está o teu coração? Que alicerce é o teu coração? É a palavra ou não? Então, quando eu chego diante de Deus, é igual, sabe? Quando eu chego diante de Deus, em Cristo Jesus, com um coração duvidoso e questionador, eu tenho que olhar para a minha estrutura de fé. Eu tenho que olhar aonde está o grau da minha confiança e da minha fidelidade a Deus, a Cristo Jesus. Fé é isso, confiança, fidelidade. Eu tenho que começar a buscar a verdade. É como jejum e oração. Jesus Cristo nos disse que nós temos que jejuar e orar, sim ou não? Sim ou não, igreja? Mas ele disse que seria o jejum de Daniel? Alguém aqui está em cativeiro? Alguém aqui está sendo alimentado pelo rei? Alguém aqui está tendo e sendo oferecido alimentos que eram impróprios para o judeu? Então por quê? Não só jejuar e orar. Por que eu tenho que me apegar a certas coisas que... E aí... O que acontece? Não acontece nada, a culpa começa a ser de quem? Mas espera aí.
Jesus Cristo falou para você fazer o jejum de Daniel? Ele deixou isso escrito para nós? E aí a pessoa se apega a isso, nada acontece e começa a questionar. E aí eu vou mais além. Por que questionar? Se o próprio Jesus Cristo falou, tinham muitos leprosos no tempo de Naamã, mas só ele foi visitado. Tinha muitas viúvas no tempo da viúva de Sarepta, mas só ela foi visitada. Por que o Senhor não muda a minha história? Mas quem disse que já não mudou? Só de nos livrar, só de nos dar a oportunidade de termos uma vida salvífica, ou seja, sem a segunda morte, já mudou a nossa história. Já mudou a nossa história. Já transformou a nossa vida. Já nos libertou da morte eterna, dos engodos e engano do diabo. E se tem alguém que é labioso, se tem alguém que tem fala mansa, esse é o capeta. E ele é o pai da mentira. Então tudo que ele oferece é o quê? Mentira. Tudo que ele oferece é o quê, igreja? Mentira. Fé é isso. Tão somente confiar. A confiança simples. Como assim? De se levantar e viver o dia da vida. Não é as circunstâncias daquele dia que vai condicionar o Deus Criador dos céus e da terra. Se fosse assim, o primeiro a abandonar Deus tinha que ser Jó. Ou não? Sim ou não? Porque perdera tudo, mas ficou firme. Houve o levante até da esposa, mas ficou firme. Dos 3 amigos consideráveis, mas ficou firme. Da família que não queria nem ficar próximo dele, por causa da lepra dele, mas ficou firme. E quando passou aquele período, quando ele aceitou ser provado e aprovado, ele disse: só te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. E agora eu compreendo que tudo o Senhor pode. E todos os planos do Senhor não podem ser impedidos. E a Escritura Sagrada diz que por Jó conhecer e compreender Deus, o coração dele foi transformado e mudado, e a ponto de simplesmente começar a viver e obedecer. Um coração perdoador é o que Deus espera de mim e de você. Um coração que ama é o que Deus espera de mim e de você, porque Ele fez isso com Jó. Entendeu? Ele fez isso com Jó. Que coisa maravilhosa. Agora ora, Jó, vamos ver se você foi aprovado mesmo. Vamos ver se a prova que você teve na tua caminhada te aprovou. Agora ora, Jó. Ora por aqueles que falaram que era um pecador. Ora por aqueles que defamaram o teu nome. Ora por aqueles que levantaram injúria contra a tua vida. Ora por aqueles agora, Jó, que jogaram
pedra em você. Ora por aqueles que mandaram você me amaldiçoar, Jó. Ora. E Jó orou. Porque assim é Deus. Assim é Deus. Ele está olhando para o nosso coração. E nós temos sido provado e reprovado. Então o que diz o versículo 4, o capítulo 4 do Evangelho de Mateus? Já pensou se Mordecai parasse de denunciar os pecados? Já pensou se Mordecai se dobrasse diante da circunstância que ele estava vivendo? Já pensou se Mordecai aceitasse, ou Mardoqueu, aceitasse o edito do rei? Já pensou se Mardoqueu pensasse em si próprio e dissesse aí: o que me impede de dobrar o meu joelho diante de Ramã? O que me impede de aceitar essa situação? O que me impede de condicionar a minha vida no estado que está acontecendo agora? O que me impede de aceitar todas as coisas erradas que esse governo está fazendo? O que me impede? O que me impede? O que me impede? Nada. Mas Mardoqueu sabia que se ele deixasse a circunstância da vida, da situação que ele estava enfrentando, não provar ele e não aprovar ele, Deus não podia agir em favor deles. Mardoqueu não estava pensando só nele. Mardoqueu estava pensando em uma nação. Quando Jesus Cristo vem, quando ele nasce nessa terra, como quando ele se torna carne e sangue como eu e você, ele não veio pensando nele. Ele veio e teve uma vida pensando na humanidade. Tudo que ele fazia era pensando na humanidade. Toda a vida diária dele era pensando no próximo. De como não trazer fraqueza, de como ajudar, de como levantar, de como construir. Porque é o seguinte, deixa eu falar algo para você, deixa eu falar algo para mim, deixa eu falar algo para nós. O que vale para o reino de Deus são os frutos. E os frutos são pelas atitudes. O que vale para o reino de Deus não é o que eu ensino, nem o que eu falo, é o que eu vivo e pratico. O que muda a história de uma pessoa, em libertar ela do inferno, é o que eu pratico. Vocês estão entendendo? O que Jesus Cristo praticou foi o que nos levou até Ele. A vida e a prática de Paulo foi o que levou muitos até aceitar Jesus Cristo. O que fez aquela multidão em Atos dos Apóstolos entregar a vida para Cristo Jesus foi a atitude, a vida diária daqueles discípulos. O que muda a história de alguém que você considera algum familiar, algum amigo teu, para não ir para o inferno, não são as nossas vozes.
é o nosso testemunho. É o nosso fruto da videira. Entendeu? É o nosso fruto da videira. É aquilo que a gente faz em Cristo Jesus. É a nossa vida em Jesus Cristo. É as nossas atitudes para com Jesus Cristo. Então olha o que diz aí. No versículo 12. Do capítulo 4 do Evangelho de Mateus. Aleluia. Olha, hoje nós estamos pelo YouTube, estamos pelo Facebook, estamos pelo Instagram. Que coisa, hein? Está ficando bom, né? A palavra está sendo semeada. Jesus Cristo está dando oportunidade para a humanidade. E vamos para cima. Ou não? Diz o seguinte: quando Jesus ouviu dizer que João tinha sido o quê? Preso, voltou para a Galiléia. Ele voltou para Nazaré, na Galiléia, mas logo mudou-se para onde? Cafarnaum, na margem do mar da Galiléia, perto de Zebulon e Naftali, para se cumprir a profecia de quem? De Isaías. É interessante que toda a vida de Jesus Cristo foi viver em se cumprir a palavra de Deus a respeito dele. Será que isso não nos remete a pensar em alguma coisa? Será que a gente não tem que entender e compreender que nós temos que viver toda a palavra que Deus tem a nosso respeito? Entenda isso. Interessante que Jesus Cristo vai para um lugar onde era um lugar muito fértil, muito produtivo da época. Era cheio de várias cidades, cidadezinhas, cidades, mas a menor delas era 15 mil pessoas, 15 mil habitantes. Imagina naquela época, quase 2.000 anos atrás, a menor cidade daquela região era 15 mil habitantes. Um lugar populoso. Sim ou não? Mas interessante. Ele foi para lá não por causa disso. Ele não foi para lá porque era uma região fértil. Ele não foi para lá porque era uma região produtiva ou populosa. Ele foi para lá para se cumprir. Sabe o que a palavra do profeta Isaías a respeito dele? Sabe? Presta bastante atenção no que eu vou falar para nós hoje. Mais uma vez, Jesus Cristo sempre se preocupando com o próximo. Para que o nome de Isaías fosse honrado pelas suas profecias, Jesus cumpre elas. Está entendendo? Quando Deus entrega o Filho amado, Jesus Cristo, para nós, foi para isso. Foi pensando em nós. Por isso que Jesus Cristo diz o seguinte: vocês não me escolheram, eu vos escolhi. Ou seja, eu vou passar por tudo, vou realizar tudo, vou cumprir tudo em favor de vocês, por amor a vocês, porque eu escolhi vocês. Aquilo que está declarado a meu respeito, eu vou viver, porque eu escolhi vocês. Ou seja, eu vou fazer tudo isso porque eu amo vocês. Eu vou fazer tudo isso porque eu não quero que vocês vá para o inferno. Eu vou fazer tudo isso para que o príncipe da morte seja destruído, porque ele mata, rouba e o quê? E destrói. Terra de Zebulon, versículo 15, e terra de Naftali, na margem do mar, território além do rio Jordão, e a Galiléia superior,
onde tantos estrangeiros moram. Ouçam, ouçam. O povo que está abandonado na escuridão verá uma grande luz. Essa luz vai o quê? Brilhar, iluminar todos que vivem na região da onde? Da sombra da morte. Daí em diante, Jesus começou o quê? A pregar. Deixem o pecado e volte-se para onde? Para Deus. Porque o reino dos céus está o quê? Próximo. Qual era a ministração de Jesus Cristo? Deixem o quê? O pecado. Quer vir para Cristo Jesus? Tem que abandonar o pecado. Entenda isso. Para que o reino dos céus faça parte da nossa vida, tem que abandonar o pecado. Tem que abandonar. Ah, Jesus Cristo não nos ama. Como ama? Tanto é que morreu numa cruz. Tanto é que foi ao inferno. Tanto é que experimentou a morte. Mas ao terceiro dia o quê? Ressuscitou. Por quê? Não teve pecado. Por quê? Obedeceu. Por quê? Foi fiel. Sabe por quê? Porque a fé dele era uma confiança simples. Se Deus falou, vai acontecer. Se Deus prometeu, vai cumprir. Se está na palavra de Deus, acontecerá. Ponto. Ele anunciava isso todos os dias. Eu e o Pai somos um só. Eu vou ser morto. Eu vou ser entregue. Eu vou ser crucificado. Mas ao terceiro dia o quê? Ressuscitarei. Porque o Pai prometeu. Ele não precisava ver. Ele só confiava no Pai. Arrependei-vos dos pecados. Abandone os pecados. Jesus Cristo estava dizendo, mude de vida. Tenha uma metanoia na tua mente. Tenha uma mente transformada. Mude de atitude. Mude de vida. Mude de modos. Abandone este modo natural e carnal de pecador. Então, para vir para Cristo Jesus e viver esse amor, tem que mudar. Eu não posso continuar na mesma vida de antes. Então, cuidado. O diabo gosta de contar mentiras. Foi o que ele tentou fazer com Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo foi cheio do Espírito Santo, está aqui nesse capítulo 4. Ele foi conduzido pelo Espírito Santo aonde? Ao deserto. Um lugar árido, sem vida. Quem mata, rouba e destrói? O diabo. Então, se não está tendo fruto, se não está tendo vida, tem algo errado. E quem levou Jesus Cristo para lá? O Espírito Santo. Para ele ser o quê? Provado. E ser o quê? Aprovado. Essa é uma condição natural.
Vai existir circunstância na nossa vida para ver se seremos aprovados. Isso é normal. E está condicionado na vida de todo e qualquer cristão, tá? Vai surgir situações. Ou nós ficamos com a palavra, continuemos na fé genuína, confiando em Deus, ou nós vamos dar o nosso jeitinho. O jeitinho do ser humano. Então, o Senhor veio para destruir toda a sombra de morte. Toda circunstância árida, sem vida e desértica da nossa vida. Ele veio para eliminar toda a estrutura maligna que tomou conta da nossa vida, como pecadores. Entendeu? Ou não? Então, para colocar entre aspas, para nós entendermos um pouquinho melhor, é o seguinte: se tem situações na minha e na tua vida, circunstâncias na minha e na tua vida, que tem vazio, que não tem resposta, que está sem norte, sem direção, está na hora de chamar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Está na hora de falar: Jesus Cristo vem, porque o Senhor é a luz, e eu não quero mais essa sombra de morte na minha vida. Vou dar um exemplo simples, que todo e qualquer ser humano, e muitas vezes, eu não vou dizer todo, porque daí eu vou estar generalizando, mas em muitas vezes passa por essa área. Eu acho que ninguém gosta de mim. Eu acho que ninguém me reconhece. Eu acho que ninguém me ama. Eu acho que ninguém me dá o devido valor. Sabe o que é isso? Sombra de morte. Jesus Cristo está precisando entrar nessa área da tua vida. Porque Ele já mostrou que te ama. Ele já mostrou que tem um Criador dos céus e da terra que te ama. Ele já mostrou que você não está sozinho. Ele já mostrou que o cuidado dele está sobre a tua vida. Mas nós temos esse tempo na nossa vida. É porque está sobre a sombra da morte. É porque, infelizmente, o inimigo está ainda dominando essa área sentimental. Essa área emocional. A luz tem que vir. Jesus tem que entrar com urgência. Você está entendendo? Vocês entenderam? Tem que entrar com urgência. Se tem alguma área da tua vida, e aí só você pode saber, que você percebe que está cheio de questionamento, cheio de indagação, cheio de dúvidas, é porque está faltando o Senhor dos Senhores nesta área. Ele está precisando, com urgência, se tornar Senhor dessa área. Amém, igreja? Porque o teu corpo é templo de quem? Do Espírito Santo. E o que tem dentro do teu corpo? Tem um coração, sim ou não? Que tem sentimentos, sim ou não? Sim ou não? Então está na hora do teu coração ser do Senhor Jesus Cristo. Tem uma mente, não tem? Pensamento, sim ou não? Que pensa, não tem uma mente que pensa? Não tem uma mente que fica aí, 24 horas, girando, pensando: será que vai acontecer o que comigo amanhã? Será que alguém me considera? Será que alguém vai reconhecer os meus esforços? Será que isso ou aquilo? Então o Senhor está dizendo: ei, eu preciso entrar nessa mente. Eu preciso ser Senhor dessa mente. Eu preciso colocar essa sua mente em ordem. É isso. Aquele povo estava perdido em trevas. A luz chegou. Está na hora da luz chegar, igreja. Está na hora de você fazer igual você faz dentro da tua casa. Quando você entra, quando chega a noite, você vai aonde? No interruptor. Para ligar o quê?
a luz. Está na hora de você dar um jeito de ligar essa luz. Está na hora de chamar Jesus Cristo. Está na hora de permitir Ele se tornar Senhor da tua vida. O teu emocional está bagunçado porque está na sombra da treva. Está colocando tudo isso à mercê da natureza humana. O profissional chega em você e diz assim, ó, você tem que parar de fumar, mas ele fuma. O profissional chega em você e diz o seguinte, eu não tenho nada contra qualquer profissão, todas para mim são talentos e habilidades, amém? E usada para o reino dá fruto, amém, igreja? Mas o profissional chega para você e diz, ó, você tem que organizar a tua vida, mas a vida dele está uma bagunça. O profissional chega para você e diz, olha, você tem que mudar a estrutura dentro da tua casa, mas a casa dele está de perna para o ar. Como que ele pode ensinar algo que nem ele pratica? Eu estou falando de alguém que praticou. Eu estou falando de alguém que teve vida. Eu estou falando de alguém que é tudo por Ele, para Ele. Eu estou falando de alguém, e Ele tem um nome chamado Jesus Cristo, que a palavra diz que o joelho se dobrará. E a língua confessará. Eu estou falando de alguém que tem um nome, e esse nome chama-se Jesus Cristo, que é grande aonde? Nos céus, na terra e embaixo da terra. Tem domínio e poder sobre tudo e todos. Amém, igreja? Então, por favor, chame essa luz. Porque ele só foi para lá para se confirmar a profecia de Isaías. A luz veio, então vá para a luz. E quando ele chegou na região da Galileia, de Cafarnaum, o que ele falava? Abandone o pecado de vocês, volte-se para Deus, porque o reino dos céus está próximo. Se não abandonar, não fará parte. E o reino dos céus nunca estará em mim e em você. Quem guarda a ferida nunca será curado. Quem abandona será perdoado. Jesus Cristo não pode fazer nada por mim se eu não abandonar o ontem. Foi o que ele disse para Nicodemos: nasça de novo. Jesus Cristo está querendo dizer para Nicodemos: não adianta você ensinar viva. Entenda isso. Entenda isso. Tem que haver a transformação. Tem que haver o arrependimento. Tem que existir mudança de mente. Entenda isso. Tem que existir mudança de mente. A conversão é necessária. E aí o versículo 18 diz o seguinte: transformação de vida. Mudança de mente. Fé. Simplesmente confiaram.
Entendeu? É assim que começa. É assim que começa. Como? Com a palavra. Simples palavras saíram dos lábios de Jesus. E ele só fez uma promessa para eles: pescadores de homens, de almas, de vidas. Se tem esperança e expectativa de vida eterna, faça como esses 2 discípulos. Transforme a tua mente hoje. Muda a tua vida agora. E venha para Jesus. Siga Jesus Cristo como esses 2 irmãos fizeram. Só isso. Porque não adianta ter esperança e expectativa de vida eterna. Tem que viver com o Senhor da vida eterna. Entenderam? Ou não? Não adianta só crer, não adianta só saber, não adianta só ter o conhecimento. Tem que viver. É a fé praticada, a confiança, sem dúvida, sem medo, sem incerteza. Deixaram e foram. Não se preocuparam o que iria acontecer o amanhã, porque o amanhã é de quem eles estavam seguindo. O que será da minha vida? Eu já posso te dar 2 discernimentos aqui. Se você e eu seguirmos as coisas do mundo, seremos do mundo. E seremos destruídos como o mundo será. E julgado como será. E condenado como será. Agora, se eu seguir essa luz, e ela tem nome, Jesus Cristo, eu sei como será o meu amanhã, a minha vida. Com Ele. E não importa como, mas com Ele. Porque a maior alegria de uma alma é ela ver a promessa se cumprindo. Como se cumpriu na vida de Lázaro, que foi parar no seio de Abraão. Somos filhos da promessa. Se quisermos. Coloque sobre os vossos pés. Terra de Zebulon e terra de Naphtali, na margem do mar, território além do rio Jordão, e a Galileia superior, onde tantos estrangeiros moram. Ouçam, o povo que está andando na escuridão verá uma grande luz. Essa luz vai brilhar e iluminar todos os que vivem na região da sombra da morte. Daí em diante, Jesus começou a pregar: deixem o pecado e volte-se para Deus.
porque o reino dos céus está próximo. A luz chega, e para tirar a escuridão daquela região, ele disse: deixe o pecado de vocês, abandone o pecado de vocês, e volte-se para Deus. Amém, igreja? Vamos orar. Vamos orar. Porque só Ele é digno de toda honra e toda glória. Só Ele é digno de toda verdade e toda justiça. Venha para essa luz, que é Cristo Jesus. Faça como os dois irmãos fizeram. Olha que coisa maravilhosa. Olha que coisa maravilhosa. Faça igual os dois irmãos, André e Pedro, fizeram. Venha. Eu farei de vocês pescadores de homens, pescadores de alma. Venha, venha. Faça igual o André, faça igual o Pedro fez, os dois irmãos. O quê? Ouviu a voz, aceitou a palavra. Se entregou à verdade. O que saiu da boca de Jesus Cristo foi o suficiente para eles. E nós que abandonamos tudo, Senhor, disse eles um dia, vocês só não vão receber a vida eterna, mas todos os cuidados necessários, 100 vezes mais vocês terão. Assim é o reino dos céus. A plenitude dele na eternidade se derrama sobre a vida daquele que assim o busca e o serve. A plenitude de Cristo Jesus na sua eternidade alcança os que assim o servem e o buscam, os que assim se entregam como o Senhor. Eu queria ser tão feliz, pastor, mas vocês são. Eu queria ter uma vida só com paz, pastor, mas vocês têm. Jesus Cristo falou isso. Eu vos dou a minha paz. Ah, pastor, nesse mundo acontece tantas coisas sobre a nossa vida, a gente tem que enfrentar tantas coisas. Pois bem, vocês já têm vitória sobre todas elas, porque Jesus Cristo disse: eu venci o mundo. Vocês vão ter aflições, mas tende o quê? Bom ânimo. Eu venci o mundo. Amém? Eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Ore, por favor. Fale com Jesus, por favor. Deixa Deus te consolar. Deixa Ele te orientar. Ah, Pai querido, Tu és maravilhoso. Tu és digno de toda honra e toda glória, de toda verdade e justiça. Que a Tua palavra, Senhor,
transforme os nossos corações. Que a tua palavra, Senhor, renove a nossa mente. Que andemos nessa luz que é o Senhor Jesus Cristo. Que aceitemos a tua palavra, Senhor. Que pratiquemos os teus mandamentos, Senhor. Que seja arrancado de nós o que nos afasta de ti. Ah, Pai querido, Deus de poder. Em Cristo Jesus aqui estamos. Como somos falhos. Como somos pessoas que muitas vezes agimos, Senhor, na emoção. Como nos falta tantas coisas ainda, Senhor. Como muitas vezes, Pai querido, não nos é encontrado os frutos do Teu Santo Espírito, Senhor, a qual o Senhor nos deu para nos consolar, Senhor, para nos orientar acerca do Teu reino, Senhor. Que construa em nós, Senhor, esse arrependimento e essa conversão. Que não haja mais indagações, incertezas ou dúvidas quanto a toda a tua palavra declarada, quanto a tudo aquilo que é segundo o teu reino e a tua verdade, que nós simplesmente confiamos, porque assim é a fé, a confiança simples, Senhor. E quando com simplicidade confiamos, somos fiéis, Senhor. Não somos enlaçados, engoldados pelo diabo, Senhor. A fala mansa e mentirosa dele, Senhor. A fala cheia de engano. Cheia de mentira. Cheia de falsidade. Que nos despertemos, Senhor. Nos acorde desse sono. O Senhor nos escolheu para sermos frutíferos. Para termos, Senhor, frutos que permaneçam. Para termos uma vida, Senhor, diária, que transformará a vida do próximo, por causa da tua presença e do teu nome, do teu reinado, Senhor, sobre a nossa vida, do teu senhorio, Senhor, sobre a nossa vida, Senhor. Atitudes de servo, uma vida entrega porque ama, uma vida entrega porque quer servir, uma vida entrega porque anseia estar na tua presença, anseia viver no teu cuidado, anseia caminhar confiando em ti. É o que nós oramos, Deus Pai, em Cristo Jesus, nosso Salvador, nosso Senhor. Que a partir de hoje possamos ouvir a tua voz, Senhor. Que as palavras que saem dos teus lábios, Senhor,
nos oriente. Que os teus mandamentos que estão escritos na tua palavra, Senhor, seja a nossa verdade. Que sejamos igual Pedro e André, Senhor. Tendo a certeza e a confiança e o cuidado de que tudo está em Ti. Tudo é para Ti, Jesus Cristo. Porque Tu és o Filho amado, em quem o Deus Pai Todo-Poderoso tem alegria. Em quem o Pai nos declarou que temos que ouvir. Foi o que Pedro e André fez. Ouviu. Que assim seja a nossa vida e haja uma transformação, um arrependimento, uma conversão. E o reino dos céus seja a nossa estrutura. E a luz que é Cristo Jesus, o nosso senhorio. Obrigado, Senhor, por esse domingo maravilhoso. Obrigado, Senhor, por esse dia único na Tua presença.